Dias atrás eu li a notícia que foi aniversário do Jô Soares e eu fiquei pensando na falta que ele faz nos dias de hoje na TV brasileira. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, vamos dar uma pausa um pouco nesse papo aqui, porque eu tenho um produto espetacular para mostrar para você e é uma novidade muito recente que acabou de chegar no Brasil. É esse fone aqui da Edifier, o W600BT, que é um fone Bluetooth que tem um equilíbrio perfeito, pelo menos para mim, que adora tanto graves, médios e agudos de uma maneira muito equilibrada e bem distribuída. Esse fone aqui, ele tem 30 horas de autonomia, né? Você sabe, é um fone Bluetooth e você pode carregá-lo para onde você quiser. E justamente por ele ser Bluetooth, você pode ligar esse fone onde você quiser. No celular, no seu equipamento de som, na TV, no computador, onde você preferir e onde você se sentir mais confortável para ouvir a música que você tanto adora. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Se você quiser adquirir esse produto por um preço sensacional, basta que você clique aqui no link abaixo. Agora, se você quiser ter um desconto ainda melhor, que você não vai encontrar em lugar nenhum da internet, basta que você preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica. E aí sim, você vai adquirir um produto de primeira qualidade com um desconto que você não vai encontrar em lugar algum. Meu amigo e minha amiga, é inegável que nós não podemos falar a respeito da história da TV brasileira sem falar do Jô Soares. Seja pelos seus incríveis programas de humor, como pelo seu trabalho nos talk shows que ele comandou. Antes de eu falar a respeito dele, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui dessa banda maravilhosa brasileira, que também faz muita falta. O talk show do Jô Soares, você sabe muito bem, ficou décadas no ar, por meio de duas emissoras importantíssimas. Ele ficou 11 anos no SBT e ficou 16 anos na Globo. E sempre tratado com justiça como uma das atrações mais nobres da programação. Seja no SBT com o 11h30, né, o Jô 11h30, ou no programa do Jô, na Globo. E é curioso porque esses programas eles não traziam nenhuma novidade, já que o formato de talk show já era muito famoso e muito bem sucedido nos Estados Unidos. Só que era novidade aqui no Brasil. E ao contrário do que sempre pensou a maioria das pessoas, não era uma fórmula simples. Sempre foi preciso que o programa ele se apoiasse no talento de uma figura mais do que rara, que era o que o Jô sempre foi. Humorista, ator, escritor, dramaturgo, com fluência em 5 idiomas, por causa da educação europeia que ele teve, e, mais do que tudo, de uma produção de primeira categoria, dirigida por profissionais extremamente talentosos. No caso do Jô, eu estou falando de quem? Max Nunes e Adiléa Frátio. Incluindo também uma equipe de pauta espertíssima. E nessa área brilhou a equipe comandada, por exemplo, pela Anne Portland. E também os ótimos músicos da banda da casa. Primeiro foi um quinteto do Jô, depois foi o sexteto. Até mesmo a presença daquela caneca personalizada e o seu conteúdo, de uma certa forma, mexiam com a imaginação do público. E eu posso garantir para vocês que o que tem naquela caneca é água, né?
Eu já tive lá. E eu lembro como era bacana você encerrar o dia com o Jô na televisão. Era uma altíssima dose de bom humor, de inteligência, que são dois artigos cada vez mais raros, não só na TV, cara, mas no mundo inteiro. E o programa era quase sempre surpreendente. Estiveram nos programas dele todos os tipos de profissionais e pessoas. Eu faço ideia do enorme trabalho que a produção sempre teve para tornar minimamente interessante algumas entrevistas com indivíduos totalmente desinteressantes. E isso era o preço que se pagava para manter um programa diário desse tipo. E pelo sofá do Jô Soares, cara, sentaram-se todas as figuras mais importantes do Brasil e até mesmo de renome internacional. É uma pena que no caso das bandas, quando elas iam no programa do Jô, a pauta sempre girava em torno de frivolidades, de assuntos banais, assim. As entrevistas sempre eram fracas. E muitas vezes isso acontecia, cara, porque a pauta ela tinha que atender aos anseios da maior parte do público que estava assistindo o programa. Que ali ninguém era interessado por abordagens mais profundas em termos musicais, sabe? Ninguém ia ficar discutindo discografias, sabe? Detalhes de produção de disco. Ninguém queria saber disso. A não ser eu e mais meia dúzia de pessoas. E essas conversas com gente até então anônima, vamos dizer assim, no caso daquele pessoal que aparecia, você não sabia nem quem era aquilo ali. Essas conversas, elas mostravam ao público as realizações de cada pessoa que aparecia lá. Desde invenções, até a arte, as criações dessas pessoas, né? Criações artísticas, vamos dizer assim, de todos os tipos. A impressão que eu tinha é que o mote ali sempre foi assim, para você estar no programa do Jô, cara, você não precisa ser famoso. Era preciso ter assunto. Que é sempre a palavra-chave desse tipo de programa. Eu lembro, inclusive, que muita gente reclamava que o Jô, muitas vezes ele falava mais do que o entrevistado. E isso era verdade em vários casos. Principalmente, cara, quando o convidado não colaborava no rendimento do papo. Então era por isso que nessas ocasiões, cara, o Jô tratava de preencher a cena com o seu espírito, que ora era brincalhão e ora era muito sério. E os convidados, cara, do programa, eles quase sempre se sentiam emocionados. No meu caso, por exemplo, eu me senti, não emocionado, mas eu me senti honrado. Mesmo sabendo que havia alguns motes cômicos escondidos na minha participação. Como o fato de que eu lavo os meus discos durante o banho. Isso foi um assunto que a produção pegou e falou, pô, né? E é engraçado que gerou um negócio até meio surpreendente para mim, porque na entrevista eu vi o desprezo que o Jô tinha pelos LPs. Ainda que a produção tivesse pedido para eu levar um monte de discos lá, né? Inclusive colocaram uma bancada, colocaram um equipamento lá para eu poder tocar os discos durante a entrevista. E sabiamente eu escolhi vários discos e lá na hora, para ilustrar o papo, eu mostrei esse raríssimo disco da Ella Fitzgerald cantando rock, né? Cantando Sunshine of Your Love, do Cream, cantando Hey Jude, dos Beatles, pois é. E mostrei também esse raríssimo álbum, né? Essa aqui é a edição original do In a Glass House, do Gentle Giant. Inclusive essa aqui é a edição original, aqui ó. E
Vou mostrar aqui para vocês, ó, que é legal. Isso é só uma curiosidade, né? Ó, essa é a edição original, tá vendo? A capa é vazada. E aí, mostrei lá o disco, o Jô fez a graça dele, mas ele jamais foi desrespeitoso durante o papo que eu tive, que eu tive lá com ele. E estar naquele sofá me deu a sensação de eu ter uma mínima participação, mínima, na história do programa. Todo mundo que esteve lá tem essa sensação. Só que para mim, por exemplo, os desdobramentos dessa entrevista foram inimagináveis, assim, né? Porque foi por causa dessa entrevista que eu entrei no mundo da televisão, né? E me tornei o que eu sou hoje. Quem é mais velho, como eu, não lembra apenas do Jô Soares nos talk shows, mas lembra do Jô Soares como humorista, como comediante. E nisso ele era sensacional. Eu estou falando isso desde a década de 60, que a primeira vez que eu vi o Jô Soares na TV, ele fazia o papel do mordomo Gordon, que era um mordomo totalmente atrapalhado, na impagável Família Trapo. Que ele, inclusive, roteirizava o programa junto com o Carlos Alberto de Nóbrega. É, exatamente, aquele mesmo. Então a minha infância, ela foi muito feliz também por causa desses programas. A Família Trapo era espetacular. E aí, muito tempo depois, eu soube que o Jô, ele já tinha feito parte da Praça da Alegria nos anos 50. A Praça da Alegria foi criada e comandada e apresentada pelo grande Manuel de Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega. E o Jô já tinha participado até mesmo de uma novela chamada Ceará contra 007, na TV Record, em 1965. Que quase ninguém lembra, cara, porque aquele acervo todo da Record foi queimado num incêndio estranho, né? Aliás, não só essa novela, como todo o arquivo daquela época. E alguns anos depois eu descobri, cara, que o Jô Soares tinha gravado um compacto em 1962 com as músicas Vampiro e Volks do Ronaldo, que eram dois rockabillys. Aliás, eu tô desesperadamente atrás desse compacto há décadas e eu não consigo encontrar. Isso é outra história, né? E aí, durante toda a minha adolescência e juventude, vamos dizer assim, eu acompanhei com avidez, vamos dizer assim, para usar um termo daquela época, todos os programas humorísticos em que o Jô esteve presente. E todos eram ótimos. O Faça Humor, Não Faça Guerra, de 1971, já na Globo. O Satiricon, de 1973. O Planeta dos Homens, de 76. Programas sensacionais. Até que em 81 surgiu um impagável programa solo do Jô Soares, que era o Vivo Gordo. Repleto assim de personagens inacreditáveis e com bordões mitológicos. Capitão Gay e o seu assistente Carlos Sueli, que era feito pelo também sensacional Eliezer Mota, que inclusive essa dobradinha, depois ela seria repetida com o Frei Carmelo e com aquele bordão Cala a Boca Batista. Os mais velhos o pessoal da minha geração vai lembrar bem disso. Era sensacional. Tinha o Zé da Galera, cara, que era um típico palpiteiro de futebol que ficava usando aquele bordão, bota a ponta, Tele, que era pro Tele Santana botar a ponta na seleção. Aí tinha o Pai Coruja, que consagrou, eu queria ter um filho assim, tem pai que é cego, lembra? Seriam quadros hoje que seriam completamente condenados hoje, né? Pelos tempos que a gente vive, né? Pô, tinha o dentista, cara, que tinha aquele bordão do bocão, tinha um espelhinho que ele puxava. Cara, pra quem era dentista, aquilo já era um negócio de rolar de rica. Aí tinha o delegado, com o assistente dele, o Fonseca, que era o Paulo Silvino, que era espetacular também, que tinha aquele... O delegado virava e falava assim,
O preso fala, doutor, mas ir lá pro cárcere eu não aguento. Aí ele virava o Paulo Silvino, Fonseca! E o Paulo Silvino soltava, aguenta, ele aguenta. Cara, eram uns bordões que a gente jamais vai esquecer. Pena que eu não consegui mostrar aqui pra vocês, eu não encontrei fotos desse quadro do delegado, que era sensacional, cara. E depois o Jô Soares, ele repetiu a parceria com o Paulo Silvino naquela dupla Frei Cosme e Frei Damião, que era um negócio incrível. Aí tinha um outro personagem dele que era o Múcio, que também eu não encontrei foto para ilustrar aqui, que era um cara que concordava com todo mundo, que ele falava assim, tira daqui. Cara, era demais, bicho. E tinha o Reizinho, que tinha aquele bordão, sois rei. Cara, era um negócio, são personagens inesquecíveis, cara. E tinha mais um monte. Tinha o Gardelon, que era o muito amigo. Tinha o piloto, aí tinha o Araponga, tinha o Venturoso, tinha o telejornal para pessoas um pouco surdas, que era claramente influenciado pelo Monty Python. Tinha a Bo Francineide, tinha o Seba, que era o exilado. Personagens inesquecíveis, cara. Esse mundo humorístico do Jô chegou ao fim justamente quando ele teve o quê? Ele começou a ter uma forte censura na época. A gente tem que falar isso. Se alguns desses quadros seriam cancelados hoje, na época eles sofreram censura. Tinha um personagem chamado Gandola, que era uma sátira à influência que os militares tinham na hora de indicar alguém para o emprego. Esse quadro ele ficou 1 ano e meio no ar, cara, até que o pessoal do exército sacou que Gandola era o nome de uma túnica do exército. E aí os caras começaram a pressionar para o quadro sair do ar. O Capitão Gay, por exemplo, foi cortado com a justificativa de que na época tinha um governador de Brasília que era gay. Teve a censura desses quadros, mas assim, o que foi realmente primordial para o Jô Soares deixar de lado esse universo de personagens humorísticos, o que foi primordial foi a vontade de ele ter o próprio programa de entrevistas, né? Nos moldes do que acontecia nos Estados Unidos. E aí, na época, sem perspectiva de ter esse tipo de programa na Globo, o que ele fez, cara? O Silvio Santos foi lá e chamou, né? Ele atender, o Jô Soares foi lá, o Silvio chamou o Jô, ele foi lá, o Silvio Santos prometeu a ele o tal do talk show e também um novo programa humorístico, que era o Veja o Gordo, que durou uns 2 anos, nos moldes do que ele tinha, que era o Vivo Gordo. Inclusive, na época, cara, o Jô, ele recebia um salário nababesco, cara, que era considerado, na época, o maior da TV brasileira. E aí, depois, então ele migrou da Globo pro SBT, onde ele teve todos os desejos atendidos, e depois ele voltou pra Globo, e aí é a história que todo mundo já sabe. Então, meu amigo e minha amiga, esse vídeo é uma homenagem a um artista fenomenal que foi importante na vida da minha geração como fonte de risos, fontes de pensamento, de posicionamento e principalmente ele foi uma fonte de cultura. O Jô foi o cara. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião a respeito dessa figura maiúscula na história da TV brasileira. Usa aqui os comentários para deixar aqui a seção de comentários para você dar a sua opinião a respeito do show. E não esqueça de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais, como essa camiseta aqui, essa banda maravilhosa, e também fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.